O TypeScript está sendo reescrito em Go. Isso seria talvez a morte do JavaScript? Cara, não. Já vou deixar você tranquilo que isso não é o que vai acontecer. Mas uma notícia que deu uma mexida ontem na bolha dev e que foi postada ontem, dia 11 de março de 2025, no canal do YouTube do Microsoft Developers, postado pelo próprio arquiteto-chefe do time de desenvolvimento do TypeScript, é que o compilador da TypeScript, o TSC, aquele famoso TSC que você usa no seu settings JSON, ele de fato está sendo reescrito em Go. E ele inclusive usa um termo, não é que ele esteja sendo refeito em Go, ele está sendo portado para Go. E isso implica que nada do que você está acostumado a fazer em TypeScript vai de fato ter uma grande alteração. O jeito que você escreve vai continuar o mesmo, o jeito que a sua IDE se comporta vai continuar o mesmo, para autocompletar, para sugerir coisas, para você navegar dentro do seu código, nada disso vai mudar. Inclusive, uma coisa muito curiosa é que ele pega dois exemplos do que está sendo reescrito em Go e do que era antes, ele mostra que as funções, inclusive, são as mesmas, porque elas precisam ser as mesmas. Isso é portar para uma nova tecnologia. E isso, nesse vídeo, o arquiteto deixa isso muito claro. Então, no fim das contas, nada vai mudar para você. E o pouco que vai mudar, que na verdade nem é tão pouco assim, mas são coisas muito importantes, não é o jeito que você já faz, mas coisas que você vai poder fazer. Por exemplo, quando o TypeScript foi lançado, foi muito antes da padronização do LSP, que é aquele Language Server Protocol, que hoje todas as ideias usam para poder se comunicar com as entranhas das linguagens de uma forma única e muito mais interessante, fácil e performática. Isso também vai ser um avanço muito grande para as próprias ferramentas de inteligência artificial, já que de alguma forma elas também usam isso para poder te ajudar a gerar código, a entender o que está acontecendo, a pegar e jogar informação para dentro da sua ideia, enfim, por baixo dos panos o LSP tem sido muito importante para isso também. E quando o TypeScript foi planejado lá atrás, isso não existia. E agora com essa reescrita, com essa portabilidade para Go, do compilador para Go, isso vai passar a ser considerado. Então, na verdade, o que vai mudar é até positivo. Tá, mas no fim das contas, o que motivou essa mudança? E a resposta é simples e o próprio arquiteto-chefe deixa isso bem claro no vídeo dele. Performance. O JavaScript é conhecidamente bom e performático quando a gente fala de soluções para o usuário final. Soluções de UI, soluções voltadas a browser, e para isso o JavaScript foi pensado e funciona muito bem. Inclusive, eu às vezes até brinco que se o JavaScript tivesse parado em manipulação de DOM, tava muito bom. Por que foram inventar colocar ele no back-end, não é mesmo? E vamos ser sinceros, o JavaScript não escala para cenários de processamento intensivo, quando a gente fala, por exemplo, de compiladores ou ferramentas a nível de sistema. O JavaScript não foi pensado para isso. E no próprio vídeo da Microsoft, o arquiteto-chefe deixa bem claro, olha, a gente chegou no nosso limite do JavaScript, a gente não vai conseguir extrair mais nada daqui. E a solução encontrada foi buscar uma nova tecnologia que proporcionasse performance e uma utilização menor de recursos. E para isso, Golang foi escolhido. E antes que alguém pergunte por que não C, por que não C++, por que não Rush, chato. No próprio vídeo, o arquiteto-chefe diz que eles fizeram benchmark com todas essas tecnologias, mas para o cenário onde eles buscavam, com o volume que eles buscavam, com os resultados que eles buscavam, Golang performou melhor e se mostrou a tecnologia mais interessante para fazer essa portabilidade. E aí vale a gente começar a entender um pouco mais quais são as grandes diferenças por baixo dos panos das duas tecnologias. Go é uma linguagem compilada. Isso quer dizer que depois que você escreve o seu código, depois que você está ali na sua IDE escrevendo o seu código, quando você compila, ele vai gerar um arquivo binário que já está em linguagem de máquina. Então, quando você vai executar aquilo, ele não precisa fazer mais nada, só executar o que ele está preparado para executar e o que ele foi pensado. Já o TypeScript, o compilador atual, o que ele faz é transpilar para JavaScript. E o que isso significa? Esse é o primeiro passo para quando ele vai transformar um código TypeScript em código para ser executado em produção. E o que ele faz é pegar aquele código TypeScript que ele forma em código JavaScript, e aí depois, quando ele vai ser executado de fato, ele roda em cima de uma engine. No caso do Node, ele usa o V8 por trás, V8 que, diga-se de passagem, também é a mesma engine de execução que o Chrome usa, e ele vai pegar aquele código JavaScript e vai começar a executar. A diferença de Go para o V8 é que o Go, como eu acabei de dizer, ele é compilado, e o V8 é um compilador just in time, por assim dizer. Mas, Marco, o que isso significa? Basicamente, quando a gente tem um compilador just in time, ele não vai gerar o que, por exemplo, o Go faz de gerar um arquivo binário já em código de máquina e depois ser executado. Ele vai pegar o código que você escreveu em JavaScript, no caso, e vai transformar aquele em código de máquina durante o tempo de execução. Por isso, just in time. Ele só vai compilar aquilo no momento que ele foi executado. E isso traz grandes problemas, principalmente em relação a recurso disponível na máquina, porque você não tem um processo anterior à execução para você compilar e deixar aquilo pequeno e próprio e preparado para a máquina entender. O que ele tem, no fim das contas, é ficar preparando aquilo para a máquina no momento que ele vai sendo executado. Tem vantagens, tem desvantagens. Num cenário de um compilador onde você precisa, de fato, ter um alto volume de processamento, essa não é exatamente a melhor solução. E se você ainda tem algum tipo de dúvida em relação a recurso, você provavelmente usa o Chrome e provavelmente você entende o problema de memória que você tem por causa disso. Então,
né? Não precisa explicar mais muita coisa. E aqui a gente começa a fazer comparações específicas sobre performance. Se a gente levar num cenário onde a gente tem um compilador just in time que vai sendo executado conforme for fazendo a necessidade, você acaba tendo uma redução de performance e um aumento da necessidade de memória. E nos benchmarks que eles apresentam no vídeo, por exemplo, você consegue, na substituição do compilador anterior baseado em TypeScript para o compilador novo baseado em Go, você tem até 10 vezes de performance melhorada. Então ele inclusive usa um exemplo onde ele vai fazendo esse entendimento gradual. Por exemplo, no compilador antigo ele pega um exemplo lá e ele consegue fazer uma compilação que leva algo em torno de 1 minuto. Quando ele pega esse mesmo artefato de código e compila no compilador em Go com single thread ativado, ou seja, ele está usando apenas um núcleo do processador para fazer essa execução, ele consegue reduzir para algo em torno de 2 segundos, de 1 minuto para 2 segundos. E quando ele habilita o multithreading, ou seja, ele consegue paralelizar algumas coisas, ele vai para baixo de 1 segundo, ele vai para casa de milissegundos de execução. Então é uma redução considerável. E aí quando ele pega projetos maiores, onde ele tem zilhões de linhas de código, isso ele de fato consegue mostrar e comprovar no benchmark que ele consegue melhorar até 10 vezes de performance. Isso é muito considerável. Tá, em que estado de maturidade então tá esse projeto? Esse projeto não tá production ready. Ele foi anunciado ontem, dia 11, como eu disse. Então até anteontem ele era um projeto alpha, as pessoas nem sabiam que ele existia. Com o anúncio de ontem, a gente pode começar a considerar que ele é um projeto que ainda tá em beta, ele ainda não tá 100% finalizado, ele tá algo em torno de 80%. Prometem que dentro de um ano eles conseguem finalizar e dar suporte a coisas que nesse momento ele ainda não dá, como por exemplo arquivo nativo javascript.js ou arquivo JSX. No fim das contas é uma coisa que não tá muito clara para mim. O que vai ser o artefato final desse compilador? Ele é um arquivo binário ou ele vai ser só uma forma mais rápida de transpilar para JavaScript? Quando ele faz a argumentação dentro do vídeo, ele fala da diferença de você ter uma solução compilada e uma solução just in time, papapá. Não fica muito claro como que vai ser esse resultado final. Eu baixei o código do GitHub e fiz uma execução de um Hello World simples. Fiz primeiro no TSC tradicional e fiz no TSC Go, que é o projeto que está no GitHub disponibilizado. E no fim das contas eles fizeram a mesma coisa. Eles geraram um arquivo JavaScript. Então isso pra mim não tá muito claro ainda quando vai ser. Se esse for de fato o cenário, ele só vai ganhar, na verdade, no tempo de transpilação do TypeScript pro JavaScript, ok, não muda muita coisa, você só tem um aumento de performance em relação a esse processo de compilação. Mas se no fim das contas ele gerar um binário, você tem já um arquivo linguagem de máquina que você originalmente escreveu em TypeScript, depois gerou um binário, aí a coisa muda de figura e aí a gente tem que ver quais vão ser os impactos disso, principalmente em projetos de front-end que, convenhamos, também usa TypeScript. Se for esse segundo cenário onde ele gera um binário, eu queria muito entender qual seria o motivador, por exemplo, para as pessoas continuarem usando TypeScript. Porque a grande vantagem do TypeScript que eu entendo é você estar dentro de um ecossistema JavaScript e você conseguir em alguns momentos até usar eles em paralelo. E na verdade você ganhar ali um superset de tipo que o JavaScript hoje não oferece. Então você traria para o seu código uma experiência de desenvolvimento melhor, porque você teria uma tipagem, você deixaria o seu código mais seguro, você entenderia melhor o que está indo para onde. Isso é uma vantagem que eu não preciso nem ficar discutindo aqui. Mas se no fim das contas ele vai gerar um código, um binário que foi gerado por meio de um compilador Go, qual seria a grande vantagem de você ter essa mudança? Sinceramente, eu não sei. E aí eu pergunto pra vocês, o que vocês acham disso? Vale a pena se for esse o cenário? Eu tô achando que não vai ser esse cenário. Eu tô achando que no fim das contas ele vai continuar transpilando para JavaScript, mas esse processo de transpilação vai ser mais rápido. Ainda preciso entender melhor isso. Mas o que você achou dessa mudança toda? O que você achou desse impacto? Você acha que isso vai ser de grande disruptivo no fim das contas? Deixa seu comentário aqui e vamos conversar sobre isso. Um grande beijo e até a próxima.